As partes do nosso corpo são formadas por células distintas, que têm como formas e funções específicas. O que é o tecido muscular? Trata-se do tecido formado por fibras musculares e que está presente em múltiplos pontos do nosso corpo. Embora todos os músculos tenham a capacidade de se contrair, existem diferenças entre eles, dependendo do grupo que integram. O tecido muscular tem sua principal função, que é dar e gerar o movimento do corpo. Os músculos são responsáveis até mesmo por algumas atividades vitais do organismo, mesmo nos casos em que não temos qualquer controle sobre eles. As células do tecido muscular são as fibras musculares, ou miócitos, as quais têm sua capacidade especial. Elas se contraem, encurtam ou se alongam de acordo com a necessidade do organismo. Além disso, aglomeram-se em feixes. As diferentes estruturas de uma célula muscular recebem nomes específicos. A membrana celular, neste caso, é chamada de sarcolema. O citoplasma é o sarcoplasma. Já o retículo endoplasmático liso é denominado de retículo sarcoplasmático. As células são muito alongadas porque elas têm que encolher para acontecer a contração muscular e existem muito pouca matriz extracelular. A célula deve ocupar todo o tecido e, consequentemente, especializadas. Não sobra um espaço para matrizes extracelulares. O músculo é um órgão composto basicamente por tecidos musculares. Os músculos se originam pela endoderme, mesoderme e ectoderme. Pode ser voluntário ou involuntário. Existem 3 tipos de tecidos musculares: o tecido estriado esquelético, tecido estriado cardíaco e tecido liso. É essencial falar da composição do tecido muscular. As células que fazem parte dele são ricas em 2 proteínas, a actina e miosina, substâncias que a contração das células acontece. Tem suas características na contratilidade, excitabilidade ou responsividade, condutibilidade, extensibilidade ou distintabilidade e elasticidade. Agora vamos falar sobre cada uma dessas características. A contratilidade é a capacidade que as células desse tecido têm de se contraírem. Na prática, quando um músculo se contrai, ele encurta as suas fibras que aumentam de diâmetro. A capacidade de contração varia entre 50% e 70% do tamanho do músculo em repouso. O movimento contrário é o alongamento ou relaxamento. Excitabilidade ou responsividade. Esse aspecto faz com que as células musculares reajam rapidamente, quando é necessário realizar um determinado movimento. Um motoneurônio, neurônio responsável pelo movimento, libera um neurotransmissor chamado acetilcolina. Essa substância age sobre o músculo, comandando as ações que serão realizadas. A condutibilidade, isso quer dizer que o tecido muscular não só recebe estímulo, ele também é capaz de conduzir o impulso gerado pelo sistema nervoso. Extensibilidade ou distentabilidade. Trata-se da capacidade de um músculo se tornar ainda mais extenso que seu tamanho normal em repouso. Porém, para que isso aconteça, é necessário que ele sofra a ação de uma força externa ou de outro grupo muscular. Finalmente, a última das características do tecido muscular é a sua elasticidade. Trata-se de sua qualidade de voltar ao comprimento de repouso depois do estímulo aplicado. Como vimos, ele pode ter se contraído ou alongado, além do tamanho normal. Porém, em todas essas situações, ele consegue retomar o estado original. O tecido muscular ele é um tecido de origem mesodérmica, caracterizado pela presença de células alongadas, denominadas de fibras musculares ou miócitos. Esse tecido ele pode ser classificado em 3 tipos: muscular estriado esquelético, muscular liso e muscular estriado cardíaco. O tecido muscular ele é caracterizado pela presença de células alongadas, denominadas e ricas em filamento proteicos, principalmente actina e miosina. A actina é uma fibra proteica do citoesqueleto e, junto a outras proteínas, forma os chamados filamentos finos. Já a miosina
uma proteína associada ao citoesqueleto e forma os filamentos espessos. As células musculares apresentam ainda tecido conjuntivo conjugado em sua matriz extracelular. Ela é constituída pela lâmina basal e fibras reticulares. Algumas estruturas dessas células recebem denominações especiais. A membrana dessas células também, elas são denominadas como sarcolema. Seu citoplasma chama sarcoplasma e seu retículo endoplasmático é liso, ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Estrutura do tecido em imagem da célula. Tecido conjuntivo é um tecido composto de grandes quantidades de matrizes extracelular, células e fibras. Suas principais funções são fornecer sustentação e preencher espaços entre os tecidos, além de nutri-lo. Existem tipos especiais de tecido conjuntivo, cada um com sua função específica, varia principalmente de acordo com a composição da matriz e do tipo de células presentes. O tecido conjuntivo apresenta um grande substância intercelular, já que suas células são afastadas umas das outras. Tecido conjuntivo adiposo é um tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais. Sua função é de reservar energia e também proteção contra o frio e impactos. Tecido conjuntivo cartilagina é composto por grande quantidade de matrizes extracelular. No entanto, ela é mais rígida nesse tecido que no conjuntivo propriamente. Isso ocorre devido à presença de associadas às proteínas, além de finas fibras calóricas nas cartilagens constituídas desse tecido. Então, presentes os comprometidos. O tecido conjuntivo ósseo é um tecido mais rígido, presente nos ossos e responsável pela sustentação e movimentação. É composto de abundante matriz extracelular, rica em fibras. As matrizes é calcificada pela presença de cristais. O tecido conjuntivo sanguíneo é um tecido especial cuja matriz se encontra no estado líquido. Essa substância se chama plasma. Nele estão nas células sanguíneas glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Fatos interessantes sobre os músculos. Precisamos deles para engolir, respirar, nos movermos. Mesmo essenciais para a sobrevivência, há muito que não sabemos sobre eles. Por exemplo, você sabia que a língua é um dos músculos mais fortes do corpo? Por causa da sua combinação de elasticidade e potência, é que nos permite falar, comer e beijar. Já a panturrilha é também outro que exerce uma extrema força no corpo, enquanto que o glúteo é o maior do corpo humano. Músculos produzem 85% do suor corporal. Quando os músculos contraem, eles emitem calor o suficiente para mantê-lo aquecido e confortável. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, os músculos também são trabalhados quando trememos. Quando os receptores enviam aqueles sinais de frio, o cérebro aciona algumas contrações rápidas e involuntárias, aqueles arrepios, para aquecer o corpo novamente. Calorias em descanso. A sua taxa metabólica em descanso, o número de calorias que você queima a cada dia, sentado ou deitado, está intensivamente relacionada com a sua composição corporal. O músculo é metabolicamente mais ativo do que gordura.
o que significa que, naturalmente, ele queima mais caloria em descanso.